Imagina descobrir que o cara que inspirou Psicose, o Massacre da Serra Elétrica e o Silêncio dos Inocentes realmente existiu e que tudo isso saiu da cabeça do mesmo assassino real. Sim, meus queridos, o monstro era de carne e osso. E o pior, ele morava numa fazenda comum, era numa cidadezinha tranquila. Preparem-se, porque hoje a gente vai separar o que é fato, o que é ficção e o que é puro pesadelo cinematográfico em O Monstro, a história de Ed Gein. Fala galera raiz, eu sou o Alan e hoje a gente vai falar de uma nova série da Netflix que tá dando o que falar. Um true crime pesado no estilo das produções que já deixaram meio mundo de cabelo em pé no próprio catálogo da Netflix. Para quem lembra, a primeira foi Dahmer, aquela que fez muita gente se perguntar até onde dá para ir em nome do entretenimento. Muita gente achou pesada e talvez, né gente, com razão, ou vai mesmo, é claro, de pessoa para pessoa. Depois veio os irmãos Menendez, que até trouxe um debate interessante, mas não teve o mesmo impacto. Agora, se você achou Dahmer forte demais, então se prepara porque Monstro, a história de Ed Gein vai te deixar verdadeiramente desconfortável. E olha, não é à toa. A série mergulha na mente perturbadora de Ed Gein, um cara que viveu entre 1906 a 1984 e protagonizou um dos casos mais bizarros da história criminal dos Estados Unidos. A produção mostra sem muito filtro as atrocidades que ele cometeu, mas claro, como é Netflix, chega um momento, principalmente no final da série, em que eles começam a tentar humanizar o monstro. Sabe aquele velho truque de Hollywood de transformar o vilão num produto da sociedade? Pois é, aqui não foi diferente. Sim, Monstro, a história de Ed Gein é inspirada em fatos reais, mas calma lá, tá galera? A Netflix deu uma bela turbinada na realidade. E convenhamos, isso não é nenhuma novidade em Hollywood, né? Vocês concordam? Sempre que aparece aquele aviso baseado em fatos reais, já dá pra saber que tem mais roteiro do que realidade ali. Quem nunca viu um filme biográfico e depois descobriu que metade da história foi inventada só para deixar o público mais vidrado? Talvez você já deva ter visto em produções, seja americanas, né, Elvis Presley, Elton John e entre outras histórias, ou até mesmo aqui no Brasil, da própria Netflix, Cena, que teve o ano passado, entre outras. E assim, é que nem se a gente for usar exemplo, se você tiver alguns amigos que eles leram a biografia dessa pessoa em particular, ou é o seu cantor favorito, e daí ele sempre começa a corrigir todo mundo. Então, na real, isso aí nunca aconteceu, tá? O filme inventou. Pois é, aqui é exatamente isso. Eles acertaram, mas por outro lado, contaram a história errada ali daquele lado. No fundo, os roteiristas sabem o que estão fazendo, dão uma inventada aqui, uma puxadinha ali e pronto. O público fica viciado querendo entender o que é verdade e o que é invenção. É o modo Hollywood de contar história real. Abençoados, né, são aqueles que não engolem tudo que vem na tela e vão atrás da verdade. Esses sim são os curiosos de alma inquieta, que querem saber o que é real e o que é invenção. Lançada em 3 de outubro de 2025, essa é a terceira temporada da antologia Monster, criada por Ryan Murphy, o mesmo gênio, ou vilão, dependendo do ponto de vista, por trás de Dahmer.
E quem assume o papel do lendário açougueiro de Plainfield é Charlie Hunnam, conhecido por seus papéis no filme do Círculo de Fogo, que eu adoro, e a série Filhos da Anarquia, que cá entre nós, mandou muito bem aqui, tá? O cara conseguiu passar a frieza e a estranheza de Gen de um jeito que dá arrepio só de olhar pra tela. A trama mistura crimes reais com liberdades criativas, recriando a trajetória de Ed Gein, o homem que aterrorizou o interior de Wisconsin nos anos 1950 e, sem querer, acabou inspirando 3 dos maiores monstros da cultura pop: Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. E eu ouso dizer, tá, que tem até elementos do famoso Michael Myers em relação à forma que ele observa suas vítimas, igual no filme de Halloween. Ou seja, o cara foi o universo compartilhado do terror antes mesmo da Marvel pensar em multiverso. Na vida real, Ed Gein foi preso em 1957 depois que a polícia encontrou na fazenda dele uma das cenas mais perturbadoras da história criminal dos Estados Unidos. Ele confessou ter assassinado 2 mulheres, Bernice Warden e Mary Hogan, além de ter profanado túmulos e feito objetos com restos humanos. O cara literalmente transformava o terror em decoração. Declarado insano, Ed passou o resto da sua vida em instituições psiquiátricas e, mesmo trancado, o impacto cultural dele só cresceu. Virou molde para personagens como Norman Bates de Psicose, Leatherface, O Massacre da Serra Elétrica e Buffalo Bill, O Silêncio dos Inocentes. O que, se você já assistiu a série, você consegue ver que esses filmes, né, eles mostrando ali da onde tiraram as ideias, né, as ideias criativas para os filmes. Agora, eu fico imaginando, até eu comentei isso aqui em casa para Dona Zelda enquanto a gente assistia, olhando pela lupa da nossa sociedade de hoje, a gente já viu tanta coisa macabra que parece que nada mais choca, né? Agora, eu vou pedir para vocês que estão assistindo esse vídeo para fazer um exercíciozinho aqui mental junto comigo. Vamos voltar ao tempo lá em 1945. Imagina a galera daquela época descobrindo que um cara da cidade, uma cidade pequena, tinha corpos abertos como se fosse carne de açougue, cabeças arrancadas, pele usadas como máscaras e roupas e, pasme, o sujeito ainda colecionava partes íntimas femininas como se fossem troféus. Imagina, meus amigos, para aquele tempo, isso devia ter sido uma das cenas mais chocantes e bizarras já vistas. Era o tipo de coisa que nem o cinema de terror mais ousado da época teria coragem de mostrar. Tanto é, né, que através dessa história deu vida aos filmes citados aqui no vídeo. She'll have to match wits. I'll help you catch him, Clary. Believe me, you don't want Hannibal. He's killing him! Who's killing who? A série acerta ao mostrar o isolamento e a obsessão doentia de Gein pela mãe Augusta, uma mulher extremamente religiosa e controladora, mas também exagera e muito na parte dramática,
cria relacionamentos, erotiza cenas e transforma rumores em fatos de roteiro. Por exemplo, a personagem Adeline Watkins, que na série vive um romance com Gen, é apenas inspirada em relatos duvidosos de uma mulher que dizia ter se envolvido com ele e depois negou tudo. Vamos aqui rapidamente para a cronologia macabra. Em 1954, Mary Hogan desaparece. Em 1957, Bernice Warden é assassinada e o caso leva a polícia até a fazenda de Gen. Em 1957 a 1968, Ed é declarado incapaz de ser julgado e fica internado. Em 1968, ele é condenado e enviado permanentemente para um hospital psiquiátrico. E esse ano de 2025, a Netflix transforma tudo isso em entretenimento global. E cá entre nós, é meio irônico, né? Como um caso tão doentio virou material para maratonar em pipoca, né? Alguns críticos acusaram a série de transformar sofrimento real em espetáculo. Outros defendem que ela expõe como a mídia transforma monstros reais em lendas pop, o que, convenhamos, é uma baita reflexão. Mas tem uma linha tênue aqui, né? Entre mostrar o horror para entender o mal e mostrar o horror só para chocar o público. E é exatamente nessa fronteira que Ryan Murphy costuma brincar. Ele não tem medo de cutucar você, espectador. Ele quer mesmo que você sinta desconforto, que se questione se está assistindo algo para entender o que levou um ser humano a enlouquecer, ou se está ali apenas sendo cúmplice do espetáculo da violência. Por exemplo, eu não tô nem defendendo aqui as coisas que ele faz, se é certo ou errado, que sim, tem os seus pontos negativos na série, mas uma coisa que até eu brinquei conversando com a minha mulher, que a gente consegue ver um padrão nessas séries, né? A falta da família, de um pai ausente, de uma mãe ou de ambos, ou eles estando presentes, mas não dando aquele conselho, sendo o guia para os filhos, e a gente vê que tem um padrão para eles, né, rumarem para isso que aconteceu, além de outros problemas psicológicos que, né, a gente sabe que existe nessas pessoas. Em Dahmer, por exemplo, ele foi criticado por explorar demais as vítimas, mas também elogiado por expor como a sociedade e a polícia falharam com elas. E agora com Ed Gein a discussão volta. Será que essa série realmente ajuda a gente a entender a mente perturbada de um assassino? Ou só serve para transformar um psicopata em um ícone pop, em mais um produto para gerar audiência? Vamos aos fatos. Ed Gein matou 2 mulheres e desenterrou cadáveres e criou objetos com restos humanos. A ficção, ele não foi um serial killer de dezenas de vítimas, como algumas adaptações sugerem. A série ainda aumenta a contagem de corpos, cria rituais e aprofunda simbolismos que nunca existiram, tudo por efeito dramático. Ah, e um detalhe curioso e real, parte do imaginário macabro de Gein era alimentado por histórias sobre o nazismo e os artefatos feitos de pele humana da época da Segunda Guerra Mundial. A série explora isso, misturando mito e história para deixar tudo ainda mais sombrio. Bom, para você que ficou até esse momento do vídeo, e eu quero acreditar que você já deixou o like e compartilhou com os curiosos, né, para desvendar a verdade sobre o monstro Ed Gein e se inscreveu também no canal, vamos então para algumas curiosidades. A mãe de Ed Gein era mesmo uma fanática religiosa controladora. Augusta Gein tratava os filhos como pecadores em potencial e acreditava que só ela poderia amar o próprio filho. A série não exagerou tanto isso, tá?
Como eu disse, a falta dos pais, ou talvez a presença, mas a forma como cria, talvez dá aquele empurrãozinho para ser aquilo que nós vimos na série. O irmão dele, Henry, pode ter morrido pelas mãos do próprio Ed. Na série é assassinato. Na vida real, oficialmente foi um acidente, mas as suspeitas ficaram no ar. Coincidência demais, né? A tal Adeline Watkins provavelmente não foi namorada dele. Ela existiu, sim, mas mudou a história umas 3 vezes. Na série transformaram ela num drama romântico, tipo Amor e Necro... Quarta curiosidade. A casa dele era um show de horrores, sem energia, sem encanamento e cheia de lixo, peles, crânios e máscaras humanas. A Netflix não precisou inventar muito aqui, tá? A realidade já era pior que o roteiro. Quem era obcecado por nazistas como Il Scott, a cadela de Buchenwald, acho que eu falei certo. Ele lia histórias sobre ela e quis copiar suas atrocidades, mas, ao contrário do que a série mostra, não existem provas de que ela usava pele humana para fazer abajures. Era mais mito do que verdade, tá? Sexta curiosidade, ele realmente desenterrava corpos e fazia artefatos com eles. Isso aqui, tá? É 100% real e documentado. A polícia encontrou tigelas feitas de crânios e até uma roupa feminina feita de pele. O cara era literalmente o pesadelo dos taxidermistas. Ele praticamente não praticava Na série, ele é mostrado passando dos limites, né? A Netflix ainda gosta até de exaltar esses momentos, mas nos depoimentos ele dizia que o cheiro o enjoava. Não que isso melhore muita coisa, né? Oitava curiosidade, só 2 assassinatos foram confirmados. Como eu já disse no vídeo, Mary Hogan e Bernice Warden. Todo o resto é licença poética da Netflix, e bota poética nisso. Evelyn Hartley, será que foi pura invenção? Ela existiu, desapareceu mesmo, mas Gane nunca teve relação com o caso. A Netflix, né, quis deixar a história mais cinematográfica, digamos assim. Gane foi diagnosticado com esquizofrenia. Isso aqui é verdade, tá? Ele ouvia a voz da mãe e via rostos em folhas. Os médicos o consideraram legalmente insano. Agora, eu tenho que dar uma pausa e dizer uma coisa, tá? Aqueles que já me acompanham, me conhecem, sabem aqui que eu sou cristão. Então eu entendo que existe uma batalha espiritual, trazendo aqui minhas teorias, né, da questão cristã, do mal e o bem, né? Jesus e o diabo. Eu entendo aqueles que acreditam em espiritualismo e tal, e acreditam em ver, talvez, pessoas, talvez ente querido. Eu discordo totalmente, mas eu respeito. Mas quando, por exemplo, nesse caso do Ed Gein, que já é meio louco, já tem problemas mentais ali, a gente pode dizer, falta, ausência do pai, a mãe já não era normal. E quando já começa a ter algumas coisas, e talvez, eu não duvido, que o diabo ainda apareça para fazer dar aquele empurrãozinho, para dar aquelas finalizações, sabe? Vai lá, só vai. Ele era obcecado por Christine Jorgensen, uma mulher trans famosa da época. Isso aqui também é real. Gane era fascinado pela ideia de se transformar em uma mulher. A série explora isso com certo cuidado, mas mistura muita coisa moderna que não se aplicava ao contexto da época. E a nossa última curiosidade é que Gane nunca teve contato com outros assassinos famosos. Na série, ele aparece trocando ideia com Ted Bundy e outros, mas isso é pura invenção, né? Na real, ele mal falava com os médicos, imagina com o FBI. Então, respondendo a nossa pergunta aqui, Monstro, a história de Ed Gein é baseado em fatos reais? Sim,
mas você já sabe, né? Com uma boa dose de Netflix no tempero. O show parte de crimes documentados, mas costura rumores, amplia boatos e transforma a tragédia em espetáculo, o que divide opiniões. Quem busca fidelidade histórica pode se frustrar, mas quem curte um thriller pesado e visualmente impactante vai se arrepiar do início ao fim. Agora eu quero saber de você, meus queridos. Você acha que séries assim estão preservando a memória das vítimas ou só glamourizando monstros reais? Comente aí embaixo, quero ver o que a galera deste canal pensa sobre isso. Aproveita para deixar o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que diz que adora uma boa história real de terror, mas dorme de luz acesa. Me fui!